Sejam bem-vindos novamente. Recentemente, nós gravamos um vídeo a respeito da restrição do direito de ir e vir. Discutimos se ela é ou não constitucional, demonstramos que é sim um confronto entre bens jurídicos fundamentais, porque o direito de ir e vir, ele mora onde? Ele mora no artigo 5º da Constituição. Lá estabelece os nossos direitos. E por quê? Porque alguém tem o dever. Quem tem o dever de observar? É o Estado. É ele que suprimiu esses direitos. E no momento da Assembleia Constitucional Constituinte de 1988, nós, representantes do povo, reunidos em Assembleia Constituinte, estabelecemos aquilo que o Estado deve observar, que até então não observava, que era o direito de ir e vir, direito à propriedade, direito de livre manifestação do pensamento, entre outros que lá consta no artigo 5º. Demonstramos que muito constantemente esses direitos se embatem. O direito de ir e vir, por exemplo, com o direito de greve, e que um direito não precisa terminar para o outro começar. Equivoca-se aqueles que dizem: o seu direito termina quando começa o meu. Lembra que a gente conversou sobre isso? Não é assim que funciona, porque os direitos eles precisam viver harmoniosamente, é claro, na medida do possível. Citei como exemplo, lembra, o seu direito de greve e o meu direito de ir e vir, que você vai para a Avenida Paulista e eu quero passar, e aí você diz para mim: cheguei primeiro, mas eu quero passar. Ora, Rodrigo, espera o meu direito de greve terminar para o seu direito de ir e vir começar. É assim que funciona? Não. O que a gente faz? A gente o quê? Delimita uma via para você exercer o seu direito de greve. É claro que o direito de greve ele está regulamentado e você simplesmente não pode chegar na Avenida Paulista e parar. Você precisa comunicar. Não vamos falar sobre como isso acontece. Olha lá os dois direitos coexistindo, vivendo harmoniosamente. Você faz o seu direito de greve e eu exerço o meu direito de ir e vir, né? E fica lá liberadas as demais vias. Os dois direitos vivem harmoniosamente. Demonstramos que nem sempre isso é possível. Por exemplo, o direito ao pensamento religioso. Falamos sobre isso, que você tem a sua fé, você acredita em inúmeras coisas. E vivemos o quê? Num país laico, onde não se impõe uma religião oficial. Você acredita naquilo que você quiser, você tem a sua fé. Mas lembre-se que a gente conversou que você tem direito a essa fé religiosa, mesmo porque é um país laico, mas em contraste a isso, existe o direito à vida. O seu direito de crer e de pensar naquilo que você achar melhor, naquilo que melhor lhe aprouver, e o direito à saúde, à vida propriamente dita. Nós sabemos que tem algumas religiões que não admitem a transfusão de sangue. É isso que acontece em algumas religiões. Mas esse embate chegou ao Supremo Tribunal Federal, e lá nós falamos como isso chega, como ocorre essa via, e o Supremo Tribunal Federal decidiu que nesse confronto entre dois bens jurídicos fundamentais, a vida e o direito de crença, a sua fé religiosa, prevalece a vida. O profissional da saúde deve sim intervir para salvar aquela vida, e nesse caso fica preterido a sua fé, porque está em confronto um outro bem de igual ou maior valor. Muito bem, isso tudo está lá. Quero te convidar para você assistir aquele vídeo. Agora, o que eu quero trazer para você é uma novidade. Já falamos sobre o direito de ir e vir. Agora, esse direito de ir e vir está muito em voga hoje. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma pandemia. E o que aconteceu, Rodrigo? Aconteceu que os governadores e os prefeitos decretaram essa restrição de direito de ir e vir. Decretaram ainda mais. Por que decreto? Porque é a forma do governador, é a forma do prefeito que legislar
de antemão. É claro que depois vai ter que ter uma apreciação da Assembleia, vai ter que ter uma apreciação da Câmara Municipal. Mas, até que isso não ocorra, o decreto está valendo. Então, chegou-se essa questão lá no Supremo Tribunal Federal, se os governadores e se o prefeito pode emitir decreto restringindo um direito que consta lá na Constituição. Ou seja, é indiscutível que, em caso de calamidade pública, pode o presidente da República, porque a base está na Constituição, decretar estado de calamidade mesmo, porque tem previsão legal. Agora, no vácuo, na omissão, não consta. Isso não existe expressamente na Carta Magna. E aí, ainda que existisse na Constituição Estadual, sabia que existe Constituição Estadual? Sabia? Sabia que existe lei orgânica? É a própria Constituição do município. Mas ainda que existisse, se questionaria a possibilidade, ou seja, se existe sim uma verticalização com uma compatibilidade com a Constituição. Nós sabemos que muitas leis orgânicas não consta isso e muitas constituições estaduais não consta isso. Mas o que aconteceu? O governador decretou. O prefeito também. E aí se questionou. Se questionou mesmo porque o presidente atual da República, ele tem um posicionamento um pouco divergente daqueles que os governadores, que alguns governadores e alguns prefeitos também têm. E aí se questionou a possibilidade ou não de um governador restringir um direito de ir e vir, de um prefeito restringir um direito de ir e vir. E aí eu te pergunto, pode ou não pode? Essa questão, ela não subiu pelo meio difuso, ou seja, por um juiz, e aí depois vários juízes entendem. Lembra que a gente conversou sobre isso? Existe uma divergência entre tribunal, você tem que demonstrar e sobe ali para o Supremo Tribunal Federal. Por que Supremo Tribunal Federal? Porque está na Constituição! Se fosse uma lei federal, subia para onde? Para o STJ. Muito bem. Agora vem cá. O que eu quero demonstrar para você é o seguinte: existe algumas pessoas que não precisam fazer esse caminho. Está lá no artigo 103 da Constituição. Elas podem entrar direto com uma ADI, ação direta de inconstitucionalidade. E se questionou isso, a possibilidade ou não. E adivinha qual foi a decisão do Supremo Tribunal Federal? Sim, existe a possibilidade, é legal, é jurídico, os governadores e também os prefeitos, em caso de calamidade pública, decretar estado de calamidade, restringindo um bem jurídico fundamental, que nesse caso é o direito de viver. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.